Uma boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma conferência do ciclo 2024-2025 da Cátedra Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade. Contamos hoje com a presença do professor doutor Fernando Antônio Freitas Lins, especialista em minerais, engenheiro da área, né, inclusive engenheiro dessa área, especialista nessas questões, que vai proferir nessa tarde de hoje uma conferência voltada para o tema que tem aí despertado a atenção das pessoas, sobretudo com as crises mundiais, que é o tema Minerais Críticos para a Transição Energética, oportunidades e desafios para o Brasil. Então, portanto, esse tema veio à baila e, de uma forma bastante oportuna, o doutor Fernando, né, nos brinda hoje com a sua presença, para a gente poder introduzir nesse cenário, nessa discussão, no universo acadêmico, o porquê que esse tema tem aí estado nas páginas dos jornais, preenchido tanto, chamado tanto a nossa atenção. Agradeço a presença da Ana Estela de Souza, editora de Economia do Jornal Estado de São Paulo, representando aqui a direção, representando o professor Vinícius Mota, que não pode estar conosco, e o nosso catedrático, o professor Dr. Marcelo Viana, diretor do INPA, que mais uma vez nos brinda aqui com a sua presença, também com a sua inteligência. Gostaria de agradecer a todos, isso vale para todos, é claro, ninguém pode ficar com ciúmes, né? Mas, mas eu agradeço também a presença dos pesquisadores do ciclo, da equipe do EA e da equipe da Folha, que está aqui com a gente, dando mais uma vez o seu fundamental apoio para a realização dessa conferência. Muito obrigado, passo a palavra para a Ana Estela, e posteriormente a gente vai poder ouvir também o professor Marcelo, antes do doutor Fernando dar a sua conferência. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcelo, a todos que nos assistem. Em nome da direção da Folha de São Paulo, eu queria agradecer muito ao doutor Fernando Lins por ter aceitado o convite da cátedra e boa apresentação a todos. Obrigado. Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado, André. Boa tarde a todas e todos. Temos então mais uma palestra na série dessa cátedra. Eu lembro que o ciclo atual da cátedra, o ciclo 2024-2025, está dedicado ao tema Ciência, Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento. Então, buscando enfatizar o papel da ciência como motor de geração de riqueza e desenvolvimento. E eu estou particularmente grato ao meu amigo e colega Fernando Lins por aceitar a proposta, o desafio de vir nos falar aqui sobre minerais críticos para a transição energética, um tema da mais óbvia atualidade. Talvez realce ainda mais o tema da cátedra, ao juntar aos aspectos de geração de riqueza e desenvolvimento, juntar também a questão fundamental da soberania nacional. Então, o Fernando é um grande especialista no tema. Ele é pesquisador do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, do qual foi, inclusive, diretor durante 8 anos. Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela palestra que você vai nos apresentar, e eu passo desde já a palavra para você. Obrigado. Eu queria, antes de passar, desculpa, Marcelo, antes de falar do Fernando, eu queria Claro. falar mais algumas coisas da biografia do Fernando, rapidamente. Fernando Lins é engenheiro metalúrgico, formado pela PUC-Rio, com mestrado e doutorado pela COP, UFRJ. É pesquisador titular do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, como o professor Marcelo acabou de dizer, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Foi diretor desse órgão, né, por 3 mandatos, como o professor Marcelo destacou, mais de 8 anos, e também desempenhou a função de diretor de Transformação e Tecnologia Mineral do Ministério das Minas e Energia, onde também assumiu a coordenação executiva do Plano Nacional de Mineração 2030, lançado pelo Ministério de Minas e Energia em 2011. Também participou do Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, que é um outro órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e dos Conselhos Técnicos Científicos do Observatório Nacional, ON-MCTI, também ligado, portanto, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente é membro do Conselho Consultivo da revista Brasil Mineral,
Doutor Fernando, muito obrigado. A palavra é sua. Opa. Muito obrigado aí pela apresentação, professor André. Prazer conhecê-la, Ana Estela, da Folha, e agradeço ao Marcelo o convite, né? O Marcelo ligou para mim e colocou esse desafio. Eu não tentei, quase não aceitei, Marcelo. Tanta coisa, mas falei, não, vou dar uma contribuição e agradeço você essa chance. E me preparei para fazer uma palestra de uns 40, 50 minutos, de uma forma bem que não seja tão técnica, que todas as pessoas, né, interessadas no tema possam entender. Então, a próxima slide, Sérgio, você está com a. Bem, esse aqui é o nosso mapa, aí, mapa da nossa conversa, né? Eu vou dar uma palhinha sobre o perfil do setor de mineração no Brasil. As pessoas, às vezes, a maioria não sabe, né? O que representa o Brasil, o dinheiro, o contexto atual dessa questão de minerais críticos. Vou apresentar um gráfico com alguns minerais, e vou me fixar com mais detalhe, não podia ser todos, não haveria tempo, na questão das terras raras, né, que são os mais famosos hoje, né, entre eles. E as vantagens e oportunidades que o Brasil apresenta para aproveitar essa onda, né, de mineratístico para a transição energética, os desafios, por outro lado, né, que têm que ser superados para que isso possa acontecer, as estratégias que o Brasil pode usar, né, que são características do próprio país, né, e as considerações finais. Mais uma, Sérgio. Bom, esse gráfico, ele é uma média dos últimos quatro anos, né? Ele dá um perfil do que é a mineração brasileira. A mineração brasileira, uma média de 4 anos, é um setor que tem um faturamento de cerca de 300 bilhões de reais, mais de 7.500 empresas, mas com essa distribuição, ela tem 1% das empresas, umas 80, responde por 85% do faturamento. Depois você tem essa classificação que está à esquerda aí, é aquela que o BNDES, para quem não sabe, é aquela classificação que o BNDES costuma usar, né? É bastante comum isso aí. A empresa grande, mais de 300 milhões de faturamento, média mais, depois explico por que essa média mais, 78, a média abaixo disso, mais de 4,8 milhões, a pequena, mais de 360 mil, e a micro até 360. Então, tem essas faixas aí. Então, 85 da mineração brasileira, ela está no grupo de 80 empresas, que representa, em número, 1% a menos. Essa média mais esse limite, é o valor que a empresa é obrigada, a partir de 78 milhões, a fazer imposto de renda pelo lucro real. Isso tem implicações também políticas, etc. E as outras. E chama a atenção que 50% é de microempresas, 80% de número de empresas é de micro e pequena empresa, que responde por menos de 2% do faturamento. Você vê como é. Você tem umas formiguinhas aí no setor mineral, mas que responde em número é muito grande, né? Próximo, Sérgio. Bem, aí é um detalhamento do que eu estava falando, mas em forma de tabela, né? Enfim, a empresa que fatura mais de 78 milhões, que são uma média superior, né? Ela é obrigada, por lei, a fazer o imposto de renda pelo regime tributário do lucro real, né? Próxima. Então, uma conclusão que a gente tira é que nessa mais de 750, mais de 7.500 empresas, há uma grande variação, uma simetria muito grande, uma heterogeneidade, né, no faturamento e, por consequência, no padrão de desempenho tecnológico. Conclusão disso, com licença aqui. Conclusão, que políticas de incentivo, de apoio técnico, etc., têm que ser diferenciadas para cada grupo, né? Óbvio. Antecipo vocês, não vou falar aqui, que o grupo de baixo ele é muito pouco assistido. Esse é tema para outro assunto. E também para atender a essa melhoria do desempenho tecnológico, as
universidades e CTs ligados ao setor de mineração precisam ser apoiadas e motivadas, né, a entrarem nesse, nesse esforço, né, de melhoria do desempenho tecnológico. Mais uma, sim. Isso aqui tirei de outro trabalho que eu fiz 3 anos atrás, dois, até para o CGE, eu acho. É o seguinte, só para situar o Brasil, acho que a maioria também não sabe, né? O Brasil tem riqueza mineral enorme, potencial, na produção mesmo, já produzindo. Mas ele tem ainda, eu não vou dizer fome mineral, né? Que comparar com a fome de comida seria muito abuso até. Mas tem um déficit mineral, né? Então, esses dados aqui é de 2021, mas eu garanto a vocês, confio em mim, que não muda muito nesses últimos 3 anos. Se fosse 24, seria parecido. Então, vou colocar aqui os 5 primeiros elementos lá de esquerda, que são bens minerais usualmente usados para comparar países em termos de desenvolvimento industrial, de infraestrutura, etc., né? Então, agregados é a soma de brita e areia, usada em estrada, usada em infraestrutura, etc., etc. É um dos maiores, fisicamente, é maior, os dois juntos, é maior que até que minério de ferro. 600 milhões de toneladas por ano no Brasil. Mas veja bem, per capita, a comparação com o Brasil não é boa. Então, o Brasil está abaixo da média mundial. A média mundial, imaginem vocês, entra a África toda, a Índia, que ainda é um país com muitas deficiências. Então, o Brasil ele é bem menos do que a média mundial, claro, inferior aos Estados Unidos, à União Europeia, Estados Unidos, China e Índia. A China é um colosso, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ela tem um consumo per capita maior que todos. É um dragão comendo materiais, né? Cimento, geralmente acompanha, quando cresce agregados, cresce cimento, que também é um indicador de progresso material, vamos dizer assim, né? As estradas, estrutura toda, saneamento, tudo isso é feito com agregado de cimento, né? O Brasil também está abaixo do mundo e inferior aos demais da direita, né? Superior apenas à Índia. Engraçado que agregados o Brasil está menos que a Índia, tá vendo? Então ainda está construindo mais coisa. Per capita, isso tudo per capita, gente. Cimento, o Brasil está abaixo, está acima da Índia um pouco. Mas ainda está chegando lá. Há uns 10 anos atrás a diferença era bem maior. Aço, né? Aço já foi considerado, na primeira metade do século XX, era um símbolo de um país industrial avançado, né? E a média do Brasil está estagnada há 20 anos, 130, 40 quilos por tonelada por pessoa, per capita, né? É muito pouco. Inferior à média mundial, pô, né? E abaixo, claro, de todos, e ainda já está encostando, né? Cobre, o Brasil é metade da média mundial. E, é claro, abaixo de todos, superior apenas à Índia. E o alumínio, ele tem uma situação perto da média. Enfim, o quadro de consumo, isso quer dizer que significa que o Brasil, independente de transição energética, de crise climática, etc., não houvesse essa preocupação, teria que haver um crescimento da mineração para atender às consequências do seu uso, né, que é conforto material, conforto para a sociedade, estrada, prédio, né? Agora, a gente tá investindo pouco em infraestrutura, é o que mostra isso, poucas fábricas, né, porque as fábricas também consomem esses materiais todos, né? Então, é isso aí. Mesmo que não houvesse problema nenhum com a questão da transição energética, seria um desafio crescer, e isso no Brasil e para o mundo todo. Você tem ainda, não botei a África aqui, que o indicador deve ser pior, todos gostarão de ter, ou têm o direito a ter, né, um nível material de conforto, né, que nós temos, né? Nós digo porque nós somos privilegiados dentro do Brasil, né? E em linha também, porque tem um certo acompanhamento da energia elétrica, né, megawatt-hora por per capita, né, por ano. O Brasil está igual ao mundo e inferior aos demais, né? A não ser a Índia. Isso tem a ver com investimentos, né? E, obviamente, a renda per capita. O Brasil tem renda per capita maior dobro do mundo, mas, mesmo assim, alguns indicadores ele é menos. E bem abaixo dos demais, né? Até abaixo até da China. Então, isso, Gini, a distribuição de renda pode ser um fator, né? Falta de investimento
governamental, uma desindustrialização que você não precisa construir indústria, tudo isso reflete um pouco esse déficit mineral que nós temos. Fernando, uma Mas, curiosidade, o índice de Gini mede o quê? desculpe, o Gini mede a desigualdade. Quanto maior o valor, mais desigual é. Tá? Se você vê a Índia pobre, a renda per capita de metade do Brasil, menos da metade, ela é menos desigual. A China também, os Estados Unidos, a União Europeia, tem países, mas é mais baixo. O índice de Gini, você não pode fazer uma média de países, tem uma questão metodológica. Mas certamente a maioria da União Europeia tem um índice de Gini baixo, né? Quer dizer, menos desigualdade. O Brasil é o que é considerado, isso sai toda hora aí, dos mais desiguais do mundo. Isso pode contribuir, porque aí o consumo, se toda uma camada maior de população construísse mais casas, suas casas, etc., tivesse mais carro, mais bicicleta, tudo isso são materiais que você consome e dá conforto. Esse é um quadro aí, é o nosso quadro, a nossa realidade, independente de qualquer coisa de questão climática, teria que haver um crescimento de materiais clássicos como esse, né? Tá bom? Próximo, por favor. Bom, o contexto global dessas que está acontecendo, desde da Acordo de Paris, né, vem de antes, mas ali todos os países assinaram, 190 países assinaram, 95 assinaram o Acordo de Paris, que já passou, no ano passado já passou do 1,5, que era o aconselhável, né? Mas tem que conter a menos 2 graus até a metade do século, né? Então, isso tudo implica o seguinte: como é que você vai descarbonizar, né? Vai ter que usar menos combustível fóssil. E a substituição do combustível fóssil vem por energias renováveis, que, por sua vez, requerem, na sua essência tecnológica, requerem materiais, os minerais críticos que vamos falar, né? Então, isso cria, obviamente, uma pressão. Aquilo que no século passado, o petróleo ali, acolá, carvão, mais petróleo do que carvão, e a questão de geopolítica vai se transferindo pouco a pouco para a questão desses minerais, né? E não duvidemos que... Bom, a gente vai comentar isso ao longo, né? Então, a mudança tecnológica, a energias... A questão de tecnologia de energias, a eólica, solar, elas estão em aberto, elas estão acontecendo já, mas é um campo aberto, assim, né? É um campo aberto para melhorias, para mudanças de materiais. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, sem prognóstico, mas prognóstico isso nunca, nada mais são do que prognóstico, né? Mas é uma coisa em constante mudança, né? Mas é fato que todas elas você vai trocar um mineral por outro, né? Não vai trocar por uma coisa que está sobrando, né? Então, essa questão tende a ficar mais, então, a geopolítica, né, fica mais tensa, né, os contenciosos, né? Aí você vê, então, o presidente dos Estados Unidos querendo pegar a Ucrânia, né, cita, né, joga o verde para ver se cola, né, ou negociando com a Ucrânia terras raras, assim, sem saber, eu não sei se a Ucrânia tem terras raras mesmo, né, ninguém sabe, né? Mas tudo é especulação também, tudo está no subsolo, né? E ganhou mais notoriedade quando saiu aqui no Brasil, né? Que ele estaria doido também nas terras raras brasileiras, né? Aí ganhou mais popularidade, vamos dizer assim, o tema, né? Então, essa é a situação que nós estamos, né? De observando uma certa incerteza no caminhar vamos dizer, da humanidade nesse momento, né? Mas é fato que há um compromisso de chegar para quem não, para quem acredita na ciência, acredito que é a maioria da população mundial, a gente tem que chegar ali em meados do século contendo o aquecimento global, né? E tem um problema que não tem fronteiras, né? Outro tipo de problema é ter fronteira local, regional, isso aí não tem, vai passando tudo. Então, esse é um dos grandes desafios, você convergir todos os países, né, a sociedade humana para esse fim. Aparentemente está tendo problema nisso, mas eu vejo que é uma necessidade, né? Eu não, muita gente. Por favor, Sérgio. Então você tem esses materiais. Eu vou ficar mais nesses aqui. Eu podia citar meia dúzia, uma dúzia desses. Vou ficar mais para transição energética, né? Tem um outro grupo de materiais que eu não vou falar, mas que existe, né, para transição digital, que são germânio, galho, outros metais especiais de pouco uso, mas essenciais também, né?
Mas isso é uma outra, seria para outra palestra. Mas que também são, que a transição digital é uma coisa que está crescendo também, né? Então, esse data center, etc., precisa desse material que estou falando. Além desse também, além desse aqui, tem outro grupo específico, né? Bom, os usos que vocês mais divulgados, né? Terras raras para fazer ímãs permanentes, que são usados em motores de veículos elétricos, em turbinas eólicas. O lítio, né? E mais manganês e grafita é usada em baterias para veículos elétricos, acumuladores de energias renováveis, né? Esse é um dos problemas que existem, né? Você se comenta, fala, aparece na imprensa, no jornal, que lá no Nordeste se está tendo um excesso de energia renovável, mas a conexão não está tão boa a ponto de ser aproveitada. Então, você tem que ter sistema de acumular essa energia renovável, né? A hidrelétrica tem a sua própria bateria, que é a barragem lá, né? Fica presa aquela água ali, é fosse uma bateria ali esperando a hora. No caso do vento e do eólica e do solar, né, você tem que ter essa forma de aproveitar melhor isso. Você tem que desenvolver o armazenamento e para usar nas horas necessárias. Outras tecnologias também aí que vamos falar disso, né? Na mineração, você tem lá a mineração típica, né? Ali, aquela dentro de uma área, né? Uma porteira ali, fazendo um paralelo com a fazenda. O pessoal geralmente chama isso de upstream, né? Que é o início da cadeia, né? Aí depois você sai dali, vai para fazer um produto intermediário, que em inglês o pessoal costuma chamar de midstream, e um produto final, que é o downstream. Então, no caso, tipo, downstream seria lá já uma bateria ou o carro, por exemplo, mas a bateria já seria um produto final que é comercializável, né? Tá? Próximo, Sérgio, por favor. Sim, alguns conceitos críticos, estratégicos, etc. Eu já me preocupei muito com isso. Hoje eu vejo com certa tranquilidade. É difícil ter conceitos como tem na matemática, viu, Márcio? Bem rígidos. Aqui não, aqui eu tenho até uma visão mais flexível quando as pessoas falam crítico estratégico, né? Nesse momento, lá desde o Plano Nacional de Mineração de 30, assim, o crítico é aquele para um país, é o consumidor, né? Aquele importador consumidor importador, melhor. Ele tem um mineral, um bem mineral que é fundamental para uma economia, para um setor econômico dele. Se faltar aquilo, tem um impacto econômico forte naquele setor, e aquele setor pode ser importante para o país, né? Isso é o que é crítico para o país. Do ponto de vista do país que produz e exporta, às vezes é o que é importante para ele ter renda, salto comercial, etc., ou ele alavanca indústrias internas, mas aí já está dentro dele, né? Ele não quer que haja nenhuma inibição do uso desse material estratégico no mundo, né? Dou alguns exemplos aqui. Minério de ferro para o Brasil. Ele é estratégico. O minério de ferro representa mais ou menos 10% de todas as exportações brasileiras. Perde para a soja ali e varia com o petróleo ano a ano. Então é importante. Você não pode ter né, um colapso no minério de ferro que tem o Brasil sem tirar. O próprio minério de ferro é importante até para o setor mineral. Lembrando aqui, entre 60% e 70% do valor da produção mineral, daqueles 300 bilhões, é bem de minério de ferro, né? Tem a Vale, a primeira, mas tem outras empresas grandes de minério de ferro. O que seria crítico para o Brasil? Crítico. Um exemplo assim, típico seria o potássio. O Brasil importa 50% de potássio. É uma dependência grande que vem crescendo lá, já foi 85, 90, nos últimos 20 anos crescendo um pouquinho. Tem uma mina só operando no Sergipe, pequena, que dá conta dos 5%. Se faltar potássio, por um motivo, isso é um pouco, veja bem, e a criticidade também varia com o grau de concentração de quem fornece, né? No caso do potássio, o principal fornecedor é o Canadá, Rússia, Bielorrússia. Se houver uma situação que impeça, não pela vontade, às vezes é impedimento, uma guerra que seja. Aí, entendeu? Aí a nossa agricultura seria afetada, a soja lá do Cerrado e várias outras culturas que utilizam potássio teria um baque na produtividade. Ia continuar produzindo, mas talvez, não sei, é percentual da queda, né? Mas seria impactante. Então, o potássio talvez seja o mineral mais crítico para o Brasil.
porque ele afeta um segmento importante da agricultura se faltasse, tá? Bom, e com isso, cada país, vocês vão ver adiante que tem até um levantamento, cada país faz sua lista própria de minerais críticos estratégicos. O Brasil tem a sua, os Estados Unidos 50 minerais, a União Europeia, a Inglaterra, depois que separou, tem a sua, China, obviamente, Japão, Coreia do Sul, e vai por aí. Então, cada um faz sua lista e, em consequência, as políticas derivadas dessa lista, né? Iniciativas derivadas, coordenadas com o setor privado ou não. Mas é dinâmica, deve ser, porque ela é variável no tempo, né? Então, se você tem, vamos supor, um produto que tenha, ele é crítico porque só tem dois fornecedores, de repente aparece quatro países fornecedores, cinco, a criticidade dele, se for em regiões equilibradas, ela perde a importância, né? Porque você tem mais opções. E a Unióbio aqui, por exemplo, Unióbio, esqueci de falar. O Brasil deve ter 90, mais de 90% da reserva de nióbio, né, que é da CBMM, né, e da produção. É um caso interessante que o Brasil não exporta commodity daí não, né? Esse é um caso que merece até um destaque. Lá, 40 anos atrás, exportava, mas hoje exporta ferro-liga, um produto intermediário, ferro-liga de nióbio, ferro-nióbio, que é usado na cirurgia. E o aço com nióbio, ele pode ser mais fino, tem indiretamente contribui também para gastar menos energia. E os outros países, do ponto de vista dos outros países, das grandes siderúrgicas que compram nióbio, só tem o Brasil, né? Para eles, o Brasil, o nióbio é crítico, entendeu? Depende do olhar de cada um. Exatamente. Bom, então o nióbio está aí, nós não vamos falar mais dele nessa palestra. Para a próxima. Sim, então, com todas essas questões que eu já falei anteriormente, a Agência Internacional lançou em 22 e tem atualizado, a última atualização que eu vi foi em maio desse ano, um, um, um buscador, né, um tracker, seria como é que traduziria tracker, Marcelo? Rastreador, pode ser rastreador, Isso, rastreador. para ficar monitorando as políticas, né? Então, ela faz isso para o mundo, né? Porque tem vários sócios, né? E é sustentada pelos países, né? Então, ela faz isso em forma, é público, está no site. Então, atualmente, a última começou com 20 países, agora está com 35 países, inclusive o Brasil, que totalizam 45 políticas e regras, recomendações de como lidar com seus minerais críticos estratégicos. Então, não é pouca gente, não. Claro, qualquer país importante que vocês imaginarem está aí, entre os 35 até maio, né? E cada um com sua regra de incentivo ali. De um lado, aqueles que precisam comprar, né? As suas indústrias, né? Estão principalmente na União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. São políticas para se assegurar de que não faltará o mineral crítico ou aqueles minerais críticos que eles precisam para a sua indústria. De outro lado, os países que são mais ricos, têm potencial ou de fato já produzem, as políticas são para quê? Para agregar valor, para valorizar melhor dentro do seu país isso aí. Mas veja bem, isso é um trade-off, né? Você tem que combinar isso com russos. No mundo idealmente multipolar não, mas é multilateral, comercial, tudo bem, seria ali e tal. Mas hoje essa, essa geopolítica está ficando tensa, né? Então você vê os Estados Unidos querendo produzir dentro dos Estados Unidos. Ele quer importar o bruto para produzir, refinar e produzir lá dentro. E assim muitos países desenvolvidos. Do outro lado, os que mais, mais em desenvolvimento querem valorizar o que tem, avançando nas cadeias produtivas, como seria o caso do Brasil, né? A China, como sempre, é uma exceção. Ela está dos dois lados, né? A China compra. A China ela não compra ela não compra material avançado, ela só compra material lá, matéria-prima, ou intermediário. E lá refina, produz e faz placa, e faz carro e exporta. Ela produz também internamente. Então, a China é um produtor, um grande consumidor, um grande exportador, entendeu? Tudo que os outros têm, de modo geral, de um lado ou de outro, ela tem em todos, né? E é a grande líder de tudo isso, de minerais críticos, vocês vão ver adiante. Outra iniciativa em caráter mundial, que também reflete essa preocupação desse momento, né? Em 2023, numa COP esqueci agora do país,
Aí reclamaram lá com o secretário-geral, ele criou um grupo e, em 24, lançou esse documento de sanção justa, etc. Um documento de guia, né? Mas, sabe como é que é, né? Isso é só orientação, não quer dizer que os países sigam, né? De enfatizando a questão da justiça, né? Justiça na transição, cuidado, sustentabilidade, cuidado com os impactos ambientais, que não haja impactos negativos na mineração, etc., em toda a etapa de mineração, refino e fabricação de produtos finais, né? Então, são duas instituições mundiais, né? A segunda, obviamente, supervisiona o status quo dos países, com essa preocupação de que seja bom para todos, né? De modo justo. Mas, a conferir, né? Vamos ver. Próximo, Sérgio? Tá. Aqui, eu vou comentar a riqueza mineral de alguns dos minerais, daqueles que eu priorizei, que o Brasil é mais destaque, né? Então, primeiro, vamos dizer assim, é a grafita. Ó, o pessoal escreve jornal e vários. Até gente da área escreve, está traduzindo grafite como grafite. A palavra no português correta é grafitar, com A, o mineral grafita. É muito comum aparecer grafite em português, mas é grafitar. O Brasil, ele tem 26% das reservas, né, e produz 4% de grafita no mundo. As terras raras, né, que nós estamos falando aqui, o Brasil tem 23% das reservas mundiais. Nos dois casos aí, a China é a primeira, né, em reserva, né? Além de produzir também. O Brasil tem 23% das reservas em vermelho, né, de terras raras, e o Brasil tem uma empresa pequena, começou ano passado, pela primeira vez, menos de 0,5%, 1%, menos de 1%. Né? Manganês, o Brasil tem 16%, produz 3% só. Níquel, 12% da reserva, em vermelho, 2,1% da produção. Quer dizer, esses quatro, para a gente ver, tem muito mais reserva do que produção. Quer dizer, isso indica potencialmente uma possibilidade assim, de haver investimento para usar essa reserva. Né? Alumínio, talvez seja o mais equilibrado, e inclusive é a cadeia que o Brasil faz toda ela. Né? O Brasil produz bauxita, produz alumínio, que é um produto intermediário, produz alumínio metálico e ainda tem ainda a transformação do alumínio metálico em peças, etc, etc. Ele tem 9% da reserva e 7% da produção. O lítio, que é outro mineral que está muito falado também, né? Porque é usado em baterias, o Brasil tem pouca reserva e 4% da produção, está até mais do que o de reserva. Quanto ao lítio, a reserva é pequena, mas está havendo muitas pesquisas minerais, muita empresa de geologia que faz essa pesquisa de prospecção lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e tem bastante, eu vejo notícias toda hora, pelo menos mais 20 estão lá fazendo pesquisa mineral, né, que é a prospecção para tentar identificar depósitos econômicos, né? Então pode ser que isso aí no futuro cresça. E o cobre, né? O Brasil é modesto, mas tem a sua produção lá na Amazônia, aqui em Goiás. Tem trabalho também refino na Bahia, pouco, né? Mas, enfim, é um. Veja bem que o cobre e o alumínio, ele é crítico, mas veja bem, se não houvesse questão energética, preocupação, eles seriam os metais mais usados aí. O alumínio, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas, o cobre mais de 20. Eles seriam. Esse fato agora de entrada dessa tecnologia renovável, que usa mais esses minerais críticos, eles vão ser ainda vai ser um reforço à produção e ao uso desses dois que estou falando, né? E mesmo níquel, né? O níquel já é usado há muitas décadas para fazer aço inoxidável, né? Então, eles três têm tido um reforço de demanda excepcional por causa da necessidade dessa energia, de veículos elétricos, etc. O carro hoje, o elétrico tem muito mais cobre do que o anterior, e assim vai. Esse aqui foi. Essa figura, estou trazendo trabalhos que eu fiz, eu não tive tempo de botar. Desculpe aí a referência, né? Próximo aí, por favor. Então, bom, isso aqui era mais ou menos o resumo que eu apresentei, né, daquele estudo. O desafio disso aí tudo, tirando o alumínio, a cadeia do alumínio, os outros, o Brasil pode avançar lá embaixo, né? Pode avançar, tem que fazer um esforço organizado, coordenado, para avançar nas cadeias.
Isso a gente vai ver adiante. Próximo, Sérgio. Assim, peguei o caso Terras Raras aqui, é o único que eu vou me dedicar mais para destrinchar um pouco mais, até porque não haveria tempo, seria meio, talvez, chato ficar um a um, né? Mas pegar isso aí que está mais falado, né? Então, em termos de reserva, isso aí é dados recentes, mais recentes, né, de 24. O Brasil tem 23% de reservas, né? Depois a China primeiro, Índia, Austrália, Rússia. Estados Unidos tem uma reserva pequena ainda. Groenlândia, aquele Groenlândia que no início do ano foi falado, né? Que os Estados Unidos estaria considerando, não seria mal, né? Como ele fala, não seria mal a Groenlândia ficar para a gente aqui, não. Tem 1,5%, 1,7% de reservas. Mas a China realmente ela tem uma reserva grande, vocês vão ver agora a produção. Você pode estar um país que você não tem a reserva, não produz, mas importa e produz o refinado, a parte terminada. Mas a China, na produção mineral também, ela é grande, é a primeira. Os Estados Unidos é a segunda. Interessante isso, né? Embora o presidente também não saiba lá nos Estados Unidos, ele tem 12% da produção mundial. Só que ele não sabe, os Estados Unidos, e pouco país sabe, só a China ele não sabe separar, não sabe aproveitar. Entendeu? Então, os Estados Unidos produz 2% da terras raras, né, da produção mineral, e exporta para a China. O que a briga dele com a China é porque a China não fica fazendo barganha com o material refinado, o material de volta, dos ímãs aqui na frente, entendeu? Mas os Estados Unidos não tem que mandar essa produção, manda para lá. Claro que ele está tentando criar fábrica para avançar na cadeia de terras. É assim como o Brasil também vai tentar, né? E tem outros países aí e tal, mas a China é disparada aí. E vem o refino, né? O refino é quando você consegue isolar um grupo de óxidos, ou os óxidos. A terra rara são conjuntos de 17 elementos químicos, né? Ele tem lantanídeo, mais escândio e ítrio. Eles estão coladinhos ali na tabela periódica do Mendeleev, né? Eles estão coladinhos ali, porque inclusive na terra rara ela sai para baixo para separar, porque elas estão tão próximas, né? Que as propriedades estão tão químicas, etc., são tão juntinhas e que elas ficam juntas. Daí, se a natureza fez assim, a dificuldade de separar não é fácil, não é trivial, pô, né? Não é trivial. Então, é por isso que é difícil separar. Mas indo aqui a China também lidera o refino, que é a separação dessas terras raras, em grupos magnéticos, que vai fazer ímã e outros usos, né? Tem vários usos. A televisão, para a tela da televisão, celular, etc. A Malásia um pouquinho, 5, a Estônia 3, etc. Tá. Os ímãs, os próprios ímãs, esses sim, eu quero imã, quero imã. Aqui a China não pode deixar de vender imã para aqui e tal. A imã, 90% da produção de ímãs magnéticos, que são usados nos motores elétricos, que são usados nas turbinas eólicas, ou seja, são usados em tecnologias indispensáveis para a transição energética. Mais de 90% vem da China, né? Japão um pouquinho, e a União Europeia com uma fábricazinha pequena, mais piloto. Entendeu? Então, esse é o quadro. Então, a China lidera essa cadeia aí e várias outras. Se pegar lítio, não é igual, é menos, talvez, mas é parecida. Entendeu? Então, a China, por que a China chegou a esse ponto? Tem que ter um pouco de história, né? A China, lá em década de 80 para 90, ela resolveu investir em terras raras de tal forma. E o Brasil já foi um produtor de terras raras na década de 70, 60, 70, 70. Eu sei que você sabe disso. Foi em São Paulo aí. Mas era perto da cidade na época, então teve que fechar a indústria nuclear brasileira, na época, o Nucleabras pegou, o governo decidiu, tal, e desapareceu a tecnologia. Era um estrangeiro que veio da guerra lá e instalou a empresa Orquima, a empresa. Na década de 50, chegou a produzir e separava, não no nível de separação agora, porque os usos eram mais modestos, né? Mas fazia alguma separação, né? E se perdeu isso. O CETEM, Instituição onde eu trabalho, no início dos 90, mercê de contatos com o pessoal da USP, o professor Oswaldo Serra, etc., a gente resolveu retomar a questão de terras raras no CETEM, lá no início dos 90. Chegamos a encaminhar lá, o diretor da época convenceu lá o nosso amigo lá, pesquisador, a passar um ano na China, no centro que ele tinha terra rara. Isso em 93, 94, gente. O centro naquela época
o centro de terras raras, perto de Pequim, naquela época ele tinha 500 pessoas dedicadas a terras raras, entendeu? Há 30 anos atrás. Então, tudo isso aí reflete uma coisa que continuou por 30 anos. Não é assim, não é por ter reserva, né? Essa domínio aqui do lado direito, aqui, Refino, IMA e outras aplicações, vem do esforço acumulado, né? O esforço acumulado é como se fosse o juro, o que o pessoal que aplica dinheiro, né? Então, juro compostos, entendeu? Você investir em ciência e tecnologia é como se fosse juros compostos, você vai acumulando. Então, quando há uma interrupção, então. Muito bem, você tem começou ali, mandou o colega, ele ficou impressionado com aquilo, tudo, 500 mil pessoas, só com terra rara. Não era contra minério, não, era terra rara só. Na parte química, na parte anterior, posterior. Aí tentou fazer o projeto, e chega um momento seguinte, que não havia financiamento. Estou dando exemplo de como as coisas acontecem. Não houve financiamento, lá, não é importante. É o prestador ou um centro que procura um assunto que não tem financiamento, ele procura outro assunto que tem financiamento. É a vida como ela é, né? E assim, pum, desapareceu. No início de 2010, 2012, voltou à cena por causa daquela aumento de preço aí a Terra voltaram ao pódio, né, vamos dizer assim, de preocupação. Aí você retomou outra vez o estudo, aí teve apoio CNPq, depois vou mostrar adiante ali, e outras instituições. Mas ela explica muito essa questão da China liderar essa e outras matérias críticas, o acúmulo de tempo e acúmulo de conhecimento, de tecnologia e organização e cumprimento, né? Planos definidos. Por favor, próximo. Sim, vamos aqui falar aqui aquilo que o Brasil já fez aqui. Isso estou falando aqui de 2010, 12 para cá, tá? Já fez coisa interessante. Ele não tá perdido no meio do caminho, né? Falta dar mais força e tal. Então, aqui em cima, aí, vocês vão ver aqui o seguinte. Vocês estão vendo lavra em azul. Lavra é aquilo que se pega um caminhão com a escavadeira, tira com explosivo ou não, etc. Põe para fazer o beneficiamento físico. Se põe assim, no moe, etc. Põe no processo de separação física, etc. Depois você tem o processo de lixiviação, que é uma dissolução. Você coloca um ácido, um produto químico que dissolve os minerais de terra raras que contém lá, e a grande parte não. Você separa os dois. Essa parte de separação e purificação é a parte X, é o X da questão. Pegar esse concentrado químico com 17 elementos e separá-los em grupos ou individualmente para a sua aplicação a posteriori, né? Depois você reduz óxidos individuais de cada um e, por fim, você tem alguns dos óxidos que você usa para fabricar ímãs. O Brasil, de 2012 para cá, 13, nessa retomada, né, de estudo de terras raras, aí tem a área de atuação de cada centro. Você tem, por exemplo, do trabalho, e fica aqui do beneficiamento até a separação, né? Tem laboratório piloto. O IPT, a USP, fica aqui nessa redução metalúrgica aqui, e a Universidade Federal de Santa Catarina deu uma grande contribuição na questão de fabricar ímãs. Esse CNPq, FINEP, Embrapito fazem justiça aqui, porque apoiaram esses projetos durante 10 anos. Teve o NCT, lembrando aí, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, tem 200 pelo Brasil, é feito por edital, foi criado na época do Sérgio Rezende. Então, tem o NCT Pátria, que foi criado ali em 2014, por aí, e encerrou-se agora, no ano passado, liderado pela USP. Várias instituições participavam, todas essas aqui, o CETEM participava. Ele foi substituído agora, em houve e tal, liderado pela Federal da Amazonas, que é um rapaz até que fez doutorado na Federal Santa Catarina, nesse projeto, e é o NCT Matéria. Tanto Pátria quanto Matéria, você vê que esse T aí são acrônimos, né? Tem até errado no nome dele, não me lembrei agora, não me lembro agora. Muito bem. Mais recentemente, começando ali há uns 5 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, o governo de Minas Gerais, com base nesses estudos aqui, com a Federal de desculpa, Santa Catarina, o governo de Minas Gerais construiu o LabFab para fazer ímãs, um laboratório piloto com uma certa capacidade, que tem que ter os metais, né, para fazer o ímã, construir, etc.
Depois houve problema lá no Estado, nesse governo atual, vendeu para a FIENG, né, a Federação da Indústria de Minas Gerais, que repassou para o sistema Senai de Minas Gerais. Então, e criaram agora já está começando o projeto Magbras, que é fazer ímãs, né, com base no programa Mover, que é um programa que foi criado, ele se alimenta de alguns impostos de importação da área automotiva e financia projetos de interesse da indústria automotiva, mover para isso. Então, imã é importante por quê? Porque o imã ele vai para o motor elétrico. Então, a indústria automobilística tem interesse em motor elétrico para usar nos seus carros, né? Então, é interessante o projeto. Hoje de manhã, por acaso, coincidência, teve uma palestra do chefe do projeto, do centro, e com a previsão de 100 toneladas por ano de imãs, né? Talvez pouco a pouco, né? Então, essa é a situação de pesquisa do Brasil sobre isso. Vários grupos envolvidos, cada NCT desse tinha 7, 8 instituições, o Magbras também. Tem um parecido, não lá para o Fábio, mas lá no Paraná, com o programa Mover, apoiando a questão de bateria de lítio. Então, tem várias iniciativas em curso, o que é positivo. Próximo, por favor, Sérgio. A nossa indústria está aqui, né? A nossa indústria ela parou aqui na lixiviação. Ou seja, nessa lixiviação, ela obtém um produto misto, né, de um carbonato de terras raras e exporta. Exporta porque aqui não tem nenhuma indústria ainda que faça separação. A ideia, algumas das empresas que estão, várias empresas fazendo pesquisa no Brasil, pesquisa mineral, né, prospecção, elas, nos seus planos, algumas poucas falam de separar aqui, a grande maioria é exportar. Exportar para quem? Para quem sabe fazer separação. Quem é que sabe separação? China. Né? Os Estados Unidos não sabe fazer, a Alemanha não sabe fazer, tal, tal. O CETEM, aqui no Instituto da Competência, ele, em escala piloto, ele tem patente e tudo, mas tem que ser testado inicialmente para poder. Isso é um processo, né, para você ganhar confiança, para depois adotar. E a China também não transfere mais tecnologia isso aí, não. De separação. Também não faz mais isso, não. Embora, por favor, mais uma, Sérgio. Sim, agora vamos falar de vantagem. Pô, vamos imaginar assim que eu estou chegando aqui fazendo um discurso lá na COP30, na abertura, o que o Brasil tem de vantagem, etc., nessa área de minerais críticos, etc., né? Então, o Brasil tem uma matriz energética das mais renováveis, 50% da energia total e 90% da energia elétrica. Isso poucos países, eu vou mostrar depois um gráfico sobre isso, poucos países têm essa vantagem, mercê de uma decisão lá atrás de investir hidrelétricas, né? E mais recentemente, nos últimos 10 anos, de eólica e solar, né? Isso faz com que a nossa energia elétrica seja 90% renovável. E mesmo na energia total, você tem a bioenergia, etc., que aproveita da cana, etc. Com isso, o Brasil tem uma baixa intensidade de carbono, de emissão, por unidade de energia gerada, né? Seja botar em joules na geral ou quilowatt-hora na elétrica, se quiser. Ele tem uma densidade, uma geração por unidade menor. Em consequência, um produto fabricado no Brasil, ele tem uma intensidade de emissão de carbono mais baixa do que outro país que tem uma matriz elétrica ou energética em geral bastante suja, poluente, à base de carvão, por exemplo. Então, ela tem essas duas, é uma vantagem isso, que ainda não se traduz no preço, né? O alumínio brasileiro, por exemplo, que o alumínio, fala alumínio porque é um dos metais que mais consome energia elétrica por tonelada, né? 15 mil quilowatts por hora por tonelada. É energia que já vi até a expressão que alumínio ele encapsula a energia elétrica, né? Muito bem. O alumínio brasileiro ele emite na sua produção e usou muito menos energia do que em termos de emissão do que outros alumínios fabricados. Outros países que usam energia elétrica feita à base de gás, por exemplo, também elétrica à base de gás. Só que isso ainda a Bolsa de Londres de metais não paga isso, entendeu? Mas o caminho é que você avance para isso, né? Você tem esses créditos de carbono para lá e para cá, etc. Isso é um fator de atração, que eu vou reforçar lá na frente, para trazer indústria, né? E a indústria está em emprego qualificados. Explica um pouco o nosso PIB baixo, né? Nossa indústria está diminuindo, os empregos mais qualificados geralmente estão na indústria. Não quer dizer que na agricultura
como serviço não tem emprego classificado, mas na maioria da indústria tem mais empregos que pagam melhor do que a maioria na agricultura e a maioria no serviço. E uma informação que pode ocorrer é assim, bom, a mineração vai ter que crescer e muito para atender a questão de minerais críticos e estratégicos. Vai ter que crescer também, independente disso, para atender a demanda mundial, o déficit mineral que tem de conforto material. Mas, por outro lado, a mineração, em estrito senso, não a transformação o aço, metal, etc., ela é pouca consumidora de energia, emite pouco também, 1 ou 2% de consumo de energia e 1 ou 2% da emissão de CO2, do gás de efeito estufa no mundo. E no Brasil respeita isso. O Brasil é mais para 1 do que para 2. Então, ela não é tão impactante nesse aspecto. Pode impactar na questão de local, química, um desastre, etc. Mas existe uma boa mineração com boa prática, ela evita isso. Há tecnologias para isso. Próximo, Sérgio. Esse é o mapa, a figura que eu falei, teria de um artigo que eu fiz no ano passado. Está muito claro, não, mas ela está ordenada em cor preta aqui pela renovabilidade da energia elétrica, e dentro em vermelho está grama CO2 por quilowatts-hora, né? O Brasil está em 98, o Brasil é o segundo aqui. A França é um pouquinho mais, porque a França tem muita energia nuclear, né? A França é o país que tem mais energia nuclear, que não emite, né? Não emite CO2, né? Então, o Brasil está praticamente 100 gramas de CO2 por quilowatt-hora e abaixo da maioria dos outros concorrentes. Aqui tem países do G20, BRICS, etc., concorrentes minerais importantes. Botei esse. Aí o Brasil está, nesse aspecto, ele está numa situação muito confortável. Tá? Próximo. Sim. Outras vantagens, né? Situações favoráveis e assim. O serviço SGB é Serviço Geológico Brasileiro, é a antiga CPRM, né? Até onde eu conheci a minha carreira profissional. A função do Serviço Geológico é preparar mapas de geologia brasileira, mapas de geologia básica, né? Dispor público, né? E as empresas, e com base nessas informações que tem nesses mapas, as empresas então vão tomar suas decisões e escolher áreas que não sejam ainda requeridas para poder investigar um mineral A, B, C ou D, qualquer seja o mineral, crítico ou não, né? É considerado uma deficiência nossa, falada há anos, que a gente tem uma baixa cobertura, 30% apenas, na escala 1 para 100 mil, que é a escala que é considerada mínima para dar indícios de que é interessante determinada área, né? É fácil mesmo, quanto mais a escala mais informada, mais a empresa terá, errará menos, né? Então, vamos dizer assim, alguns países, principais concorrentes, têm, não é 100 não, mas tem 50%, 60% de cobertura. Então, o Brasil só tem 30%, precisa aumentar acelerar o conhecimento geológico, para quê? Com isso, as empresas terão mais chance, será mais fácil, mais rápido descobrir depósitos interessantes dos minerais, né? Seja ele crítico ou não. Então, esse é um desafio, né? Que é clássico. Outro desafio aqui, assim, esse aqui em parênteses é o desafio, né? Que é apenas, né? Mas o resto que está bem estabelecido, existe há mais de 50 anos. Foi criada por um ministro que eu aprecio muito, o ministro Antônio Vieira Leite, dos anos 70, que ele criou a CPRM, criou o CETEM, onde eu trabalho, criou o CEPEL, que é o Centro Principal da Energia Elétrica, e criou o SEMPES. Quer dizer, um ministro de energia que chega em lugares assim, aqui precisa, né, a área que eu atuo precisa de centros tecnológicos simples, né? E criou. A coisa parece óbvio, né? Mas parece que essa lição foi esquecida. E digo a vocês que, vez por outra, eu já fui surpreendido na minha vida, já estou bastante tempo na área. Para que serve? Penso até em fechar às vezes, né? Ou enfraquece os institutos. O Brasil tem um ecossistema de educação na área mineral, na área do setor mineral, bastante razoável, bom, eu diria bom, alguns até excepcionais, grau 7 na CAPES, né? Tem 48 cursos de geociências, né? Geofísica, geologia, etc. 28 cursos de engenharia de minas e outras engenharias, missão metalúrgica, né? Também incluo entre elas. 50 pós-graduações de mestrado e doutorado, algumas delas com nível 7. Então, tem um bom ecossistema de educação. Diversas instituições públicas de pesquisa, por exemplo, você tem, né?
unidade de Embrapi, Instituto Nacional de Inovação, e, entre outros, né? Alguns estaduais, aí no caso o PT estadual, tem vários, São Paulo tem alguns estaduais bons ainda, e outros estados a maioria desapareceu, mas São Paulo manteve, que estão disponíveis, né, para os desafios, se forem organizados, forem encaminhados, forem atraídos para o desafio dessas cadeias de minerais críticos, né? As agências estão funcionando, passou um período de crise, né, mas atualmente está operando, né, a contento, dentro das condições que dá, que são bem melhores do que de anos anteriores. A FINEP, CNPq, BNDES, né, apostando aí também inovação, além de emprestar dinheiro para as empresas se construírem, né? A Embrapi, né? E algumas agências estaduais, FAPESP, FAPEMIG, e entre outros, né? FAPERJ aqui no Rio. Próximo. Sim, alguma iniciativa recente, né? Para chegar lá na conversa, lá na COP30, né? O BNDES e a Vale criaram um fundo para apoiar a pesquisa mineral, a prospecção de empresas pequenas, né? Às vezes chamadas de Júnior Compra. É um fundo que empresta, que se associa, começou a operar no ano passado e os primeiros resultados devem estar começando a aparecer. Isso não é, nenhuma dessa aí é a solução para tudo, mas elas se somam e criam um bom quadro, né, para isso. O IBRAM, que é a principal associação das empresas brasileiras, das grandes, né, principalmente, lançou no ano passado um documento robusto, né, 350 páginas, Fundamentos para Políticas Públicas e Minerais Críticos, Estratégicos para o Brasil. Contratou o CETEM fez o estudo, o IBRAM editou e manteve pelo menos 41 propostas que nós colocamos lá, que eu fui um dos coordenadores, né? Estão lá no projeto do IBRAM. E, depois vou falar adiante, para o governo e para o Congresso, né? O Congresso depois ele incorporou algumas dessas propostas e depois eu falo. Existe um decreto de 24 sobre debêntures incentivadas, né? Que está sob a supervisão, o MME aprova o projeto, acompanha e concede, né, essa possibilidade para empresas em projeto de transformação. Eu botei transformação em vermelho e embaixo também, porque é um fato geralmente relativamente novo. Porque quando você pega a commodity mineral e transforma, você está dando um passo ali para, pelo menos, para um midstream, né? Então, esses dois projetos de baixo também, que é do BNDES, 5 bilhões, edital que saiu esse ano, BNDES FINEP, também para apoiar projetos de minerais estratégicos. Aí, estratégico aí é amplo senso, crítico estratégico, também privilegiando a transformação, o que é muito bom isso, né? O projeto que foi lá só para fazer commodity não foi contemplado aqui, segundo eu soube, né? E a decisão final está sendo, já houve a preliminar, está avançando isso. Mais uma, Sérgio. Agora, os desafios que tem, né? São dois slides de desafio. Apoiar o Serviço Geológico do Brasil, aquilo que eu falei, tem que para acelerar o conhecimento geológico. Ele é bem estabelecido, mais de 50 anos de vida, 69 foi criada. Agora, como toda instituição pública, fica aquele vai e vem, vai e vem, vai e vem, né? Agora tem um ano que tem recurso, 2 anos sem recurso, 2 anos sem recurso. Isso é um problema que é geral para todas as empresas e instituições públicas, né? Se vocês até cansado de ouvir aí nos jornais, né? Ainda agora, nesse momento aí, eu vejo aí as UPs, colegas, instituições do CETEM e outros, passando mais um sufoco, corte de dinheiro, etc. Isso independente de governo, de ideologia, mas, claro, ali a corte do orçamento fiscal ali na tesoura, isso é importante. Então, precisa garantir que a Serviço tenha continuidade, mais gente para continuar o seu trabalho, de acelerar o conhecimento, passar de 30 para 50, por exemplo, em poucos anos, 10, 15 anos. Apoiar a Agência Nacional de Mineração. A mineração é a reguladora, ela é igual a ANP para o petróleo, a ANEEL para o setor elétrico, né? Uma lei de 17, eu não nem botei um ano aqui, essa lei de 2017, ela, 10% da União, 7% é dado, dos royalties da mineração é dado, destinado à ANM. Ela não ganha isso. Se tivesse, ela teria estrutura muito melhor para poder apoiar e fiscalizar, né? Fiscalizar, que é a função dela, regular, apoiar, fazer estudos, etc, etc. Então, isso é um desafio. Na mesma linha, na mesma lei que essa o Marcelo conhece, né? É desse 1,8% dos royalties, né? Que viriam para o CEFEM.
Eu me lembro que eu era diretor na época, a lei foi aprovada em dezembro de 2017. Em 2018 eu fui feliz da vida para Brasília, para o Ministério do Planejamento, cadê o meu? Cadê? Cara, planos para como aplicar o dinheiro. Eu fui enrolado toda a minha gestão, falei com planejamento, no MCTI, etc, etc. Minha sucessora, minha direta sucessora, a doutora Silvia França, assumiu em 2020, continuou a luta, e até hoje luta, e a gente não recebe nada disso. Esse asteriscozinho, porque vai ter uma curva depois para vocês. Então, é lamentável. Essas duas, é o cumprimento da lei, né? O parlamento, na sua essência, ele aprova uma lei e a lei não é cumprida. Aí tem gente que quer uma lei passar uma lei para que a lei seja cumprida. Aí começa a situação que não dá para entender. Mais recentemente, no caso, nos dois casos, né? O IBRAM, através do seu presidente, o Raul Jungmann, tem apoiado assim, publicamente, com cartas, etc., a cumprimentos da lei. O próprio deputado Zé Silva, presidente da Frente Parlamentar de Mineração, que eu vou falar à frente do PL dele, que ele é autor, também publicamente apoia. O nosso ministro foi no setembro do ano passado, está ciente, passado não, semana passada, foi lá a Silvia já falou, a nossa diretora já falou várias vezes, parece que só o Lula mesmo pode decidir isso aí, sabe? Eu não sei como é que. Eu não sei o caminho para que a lei seja cumprida. Parece uma coisa simples na democracia, né? Cumpre-se a lei, mas não está sendo cumprida, não. E é claro, o ajuste fiscal, etc, etc. O dinheiro vai para onde? A pergunta que alguém faria, vai para onde? Ele tem uma reserva de contingência, é um nome técnico, reserva de contingência. Ele passa, mas não desce nas instituições. Próximo, meu amigo Sérgio. Estou chegando lá para o final. Assim, falar um pouco. Você tem duas slides. Você tem focado em 78 até 88 no MME, por uma crise lá, mais uma dessas crises que passou para o MCTI, por uma lei, a Lei do Congresso Nacional Constituinte, a lei é de 88. O Congresso Nacional Constituinte, preocupado naquela época com os minerais, viu que o CETEM podia desaparecer, aí criou a lei criando o CETEM dentro do CNPq, depois do MCTI. É o único instituto público do Brasil, em qualquer nível, estadual, federal, focado em tecnologia mineral. A missão dele é desenvolver tecnologias inovadoras, mobilizar competências para superar desafios nacionais. 47 anos de vida, atua no Brasil todo, ele fica no Rio de Janeiro, as amostras, esses pontinhos de amostras vão ao Rio, e lá são tratadas, etc., e o resultado volta para os estados, né, para os lugares. Tem uma filial aqui no Espírito Santo, que dedicada a mexer com um segmento da mineração, que é rocha ornamentais, granito, mármore, etc. E é a unidade Embrapi, né, de 3 anos para cá. Próxima. Sim, aí é o que o CETEM deixou de ganhar. Então, eu fiz esse cálculo aí, quando você completou de 2018 para frente, porque a lei foi em dezembro de 2017. 2018, em maio desse ano, corrigido, né, você completou R$ 1 bilhão que deveria ter recebido, né? É a linha em vermelho, né? E as barras em azul seriam as contribuições anuais, né? Você vê o ano 2021, um ano atípico, o minério de ferro, eu falei que o minério de ferro representa 60%, 70% da mineração. Em 2021, o preço do minério de ferro foi lá em cima. Então, sobe tudo, né? Aí ele arrasta a mineração como um todo. E o royalties tudo, né? Então, essa lei aqui, 17, em maio completaria acumulado, corrigido, 1 bilhão. Como eu falei no início, né, o conhecimento e a tecnologia acumulada também geram juros, né? Então, o que se perdeu aí é difícil dizer. O que você poderia ter feito? Eu tenho mais 13 slides aí para dizer o que poderia ter sido feito, mas vou parar por aí só para entender que R$ 1 bilhão dá em 7 anos, né? US$ 200 milhões. Isso aí, se tivesse sido aplicado, por exemplo, em minerais críticos, que a gente já trabalhava com minerais críticos nessa época, pô, seria outra coisa, entendeu? E o CETEM poderia ajudar outros institutos a se relacionar com a universidade. Então, é uma perda que não dá mais para recuperar, mas a gente está lutando, né? A nossa diretora Silvia está lutando para que o futuro não permaneça, esse acúmulo não chegue lá, não chegue lá 2 daqui a alguns anos, né? Lamentável isso. Próximo. Sim, eu volto aqui. O CETEM poderia ser a Embrapa da Agricultura, com uma Embrapiazinha menor, né? Mas, enfim, poderia ter uma relevância muito maior no setor de mineração. Seria o SEMPRE do petróleo e gás, né? Ou o CEPEL do setor elétrico. O SEMPRE e CEPEL também ficam na linha do fundão, né? Como o CETEM. A ideia lá do professor Dias Leite, quando ele criou os 3 lá na ilha do fundão.
Tempo depois eu pensei assim, ele era professor da UFRJ, se fosse professor da USP, talvez os três institutos talvez fossem outro na universidade dele. Mas, enfim, é um local ótimo, os três estão lá funcionando bem. Todos aí. Sei. Próximo aí, mais desafios, né? Sim, aquele estudo do IBRAM, que você tem feito o IBRAM editou, manteve as 41 propostas, etc. Ele estava muito em sintonia com a Câmara, né? E lá a Câmara tem a Frente Parlamentar de Mineração Sustentável, que é presidida pelo deputado José Silva, que é de Minas Gerais. E ele fez um PL em meados do ano passado, incorporou várias das sugestões das propostas do IBRAM, né? E o PL está tramitando, está correndo, aí está lutando aí o seu espaço para ir à frente, né? O que, fundamentalmente, é aí que é um ponto. Ele institui a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, PNMSE, no âmbito de um comitê que se cria dentro do MME, com participação de outros ministérios, etc., mas, fundamentalmente, o MME é o local, obviamente, de ancorar uma política dessa, né? E isso é que está faltando. Esse é o ponto. Uma política se desdobra em um plano, né? Um plano de ações, etc. E aí você vai seguindo o plano, se tiver uma boa gestão do plano, você vai melhorando a coisa. Então, esse é um desafio que é feito. Duas coisas interessantes. Essa 14 aí, no artigo 14, está que é o seguinte: essa é uma novidade que, de certa forma, vem recuperar uma coisa que eu, pelo menos, eu luto há muitos anos para isso. Vocês sabem, se não sabem, eu informo, que o setor de petróleo e gás, veja bem, o minério é da União, o gás é da União, os recursos hídricos são da União. Então, tem royalties, etc, etc. O petróleo e a energia elétrica têm o seguinte cláusula obrigatória de PD. Então, a cláusula obrigatória de PD do petróleo é de 1%, que sustenta, dá trabalho para o Sempre, né? Pesquisa, e todas as empresas. Hoje a Petrobras é menos de 70% da produção, mas as outras internacionais são obrigadas a empregar no Brasil 1% da sua receita em P&D, dentro do seu laboratório ou contratando universidades. Isso do petróleo, dos últimos 20 e tantos anos, 25, ele fez uma verdadeira revolução na modernização de vários laboratórios do Brasil, universidades e institutos, né? E energia elétrica, o ANEEL faz algo parecido, e é pela primeira vez a mineração vai entrar com um 0,4% da receita bruta. Quer dizer, daqueles 300 bilhões, isso dá 85, das grandes só, viu? Das grandes. Isso dá 1 bilhão a mais de dinheiro em P&D que entra no sistema, que vai, ou a empresa multinacional brasileira vai montar seu laboratório, ou vai contratar a universidade, o Instituto de Pesquisa, etc., para cumprir a lei, entendeu? Então, essa é uma grande novidade que estava no trabalho do CETEM, que o IBRAM manteve e que o deputado lá no seu PL, grupo dele lá da Frente Parlamentar, manteve, que acho que é importante, é uma novidade muito interessante para essa área, que é a área que, no fundo, a área que eu trabalho, né? Também foi no 14 aí, no artigo 14, tem lá uma parte, um acréscimo interessante que eu mesmo sugeri, o deputado, e escrevemos até um artigo sobre isso, um artigo na revista, não um artigo 14, mas que permite criar um fundo especial de mineração que vai apoiar aquele programa de geologia da CPRM, esse aqui, ó, a ser feito pela CPRM, desculpe, SGB, né, hoje, né? Que de vez em quando passa por. Tem dinheiro, não tem. É um programa que daria permanência ao estudo de geologia básica. Então, com esse estudo, aumenta a chance das empresas descobrirem. Estou acabando, né, Marcelo? Tem mais um artigo 17 que a gente. Porque eu mandei um artigo até mudando um pouco, uma sugestão para o deputado, né? Mudar um pouco. E está lá que vai permitir que as empresas pequenas que ficam procurando minério, prospectando, etc., elas possam ter a despesa operacional abatida do imposto de renda quando começar a operar. Isso é uma espécie de incentivo. Próximo. Esse aqui é o gráfico das empresas internacionais, que está em 0,405, né? Eu acompanho essas coisas. O IBRAM, segundo um grupo de empresas dele, está dando 0,20, 0,30. Então, eles concordaram que realmente
é interessante quando a associação concorda, porque você tem menos obstáculo lá na Câmara, né? Isso é importante. Então, aquele 0,4% deve passar. Há gente que queira mais, etc. Mas aí é outra história lá na frente, vamos decidir. Mas 0,4% é um bom ponto de partida para remediar uma coisa que não havia nada, né? Uma empresa multinacional provavelmente faz as pesquisas na sede, em outros países. E próximo aí, meu amigo Sérgio. Sim, para estar acabando aí, com todas essas discussões geopolíticas, etc., o Brasil tem características próprias da sua cultura ou da sua estrutura, uma primeira cultural e a segunda natureza de engenharia mesmo, né, de história da engenharia. O Brasil, essa estratégia aí, essa, o pessoal que estuda desenvolvimento industrial, etc., usa essa expressão, né? Para história que você usa a sua alinhamento de amizade ou de relação comercial para fazer negócios. Existe o nearshoring também, eu nem botei nearshoring aqui, mas nearshoring, por exemplo, os Estados Unidos com o Canadá, ele não usou esse, foi em cima do México e dos Estados Unidos. O nearshoring não funcionou para ele não, né? Nesse primeiro ano. Mas eu estou falando aqui no Brasil, friendshoring e powershoring. O Brasil, ele se relaciona com todo mundo, qualquer espectro político que eu saiba, eu não conheço um país que o Brasil não se relacione. E o powershoring, né, que é aquela vantagem energética que eu já falei. Então, uma empresa investiu aqui no Brasil para avançar na cadeia que tenha uso intensivo de energia, aqui o produto dele, comparado com outro país que ele tiver, ele vai ter menos emissão de CO2, né? Porque a nossa energia é mais limpa. Isso aí tem sido usado, os teóricos digamos assim, política industriais, né? Das políticas industriais, ele acha que isso é um fator importante, né? A conferir. Próximo. Sim. Então, essas parcerias podem trazer desenvolvimento tecnológico, agregação, que são fundamentais, né, para a afirmação da soberania nacional sobre os nossos recursos minerais, né? Que não seja só um quintal, né, que só exporta commodities, né? De certa forma, tem uma história, né, 500 anos sobre isso, né? A nossa primeira commodity deu nome ao país, né? Nosso primeiro foi o pau-brasil, pô, lá nas primeiras décadas ali, 1500, antes de chegar o açúcar, acabou, nosso nome tem o nome da nossa primeira commodity. Pau-brasil que era exportado ali, né? Os portugueses e os índios faziam aquela exportava ali para usar em tecidos nos Estados Unidos, na Europa. Essas parcerias podem trazer também, né, tem que ser negociada, né? Se depender do país de lá, ele quer importar a matéria-prima, mas você negocia, olha, tem aqui, ganha-ganha, né? Trazer a parte intermediária, a parte final das cadeias, né? Sempre um olhar crítico sobre essas cadeias, tem que ser, não é toda cadeia que é em qualquer lugar que ela é lucrativa, né? Mas tem que fazer uma análise crítica disso, né? Análise de diferentes pontos das cadeias, de cada mineral. Cada mineral tem uma cadeia típica com mercado próprio, é tudo uma diferente da outra. O lítio é uma coisa, a terra rara, todos convergem para a questão da transição energética, mas são meios diferentes, caminhos diferentes. Então, com isso, o Brasil poderá, então, se atender internamente ou ser um parceiro de vender, né, exportar minérios, não vai ser proibido, mas também produtos intermediários e produtos finais. Tem mais um aí, eu acho. Por favor, Sérgio. Próximo, Sérgio. Sim, condições finais. Os minerais críticos é a infraestrutura invisível da transição energética. Não há transição energética sem esses minerais críticos. Você não vai conseguir substituir o montante de energia que é provido hoje pelos combustíveis fósseis sem minerais críticos. O Brasil tem recursos naturais, geologia, recursos, energia limpa, políticas emergentes, apresentei algumas iniciativas interessantes, né, que isso se constituem, poderão se desaguar em oportunidades reais, né, de avançar nas cadeias, de criar emprego qualificado, enfim, contribuir para a industrialização do Brasil. Desafios centrais, eu já falei, isso aí de ter muito um olhar atento para incentivar, não incentivar demais, você tem que analisar cada cadeia para dar o incentivo devido. Esse incentivo devido não deve nem ser eterno, ele tem que ser apropriado, ou seja, usar o recurso público da melhor maneira possível para que dele tenha mais resultados
em várias questões, emprego, tecnologia, etc, etc. E a chamada ação, né, que seria tudo isso tem que ser coordenado com agilidade. Às vezes eu tenho a impressão que no Brasil as coisas, muitas coisas acontecendo o plano, você não vejo como, um plano, quando lê sobre a China, né, é impressionante. Ele passa 5 anos, ele cumpre aquilo. Aqui as coisas são pensadas, boa vontade, gente. Às vezes recursos existem, às vezes não existem. Mas mesmo assim existe e não chega às metas estabelecidas. Esse é o ponto. Você ter uma governança, ter a governança do 3 para baixo, essa governança disso tudo, para que isso possa acontecer, de fato, né? E tem as questões do tempo histórico, né? Horas. Daqui a 10 anos não adianta corrigir essa ineficiência, né? Daqui a 15 anos. Tem que aproveitar a oportunidade que está vindo agora. Acho que acabou. De vez ter mais um aí, o Sérgio. Sim. Essa frase aqui, o Brasil tem futuro diante de si, que os brasileiros têm que construir, mas o que mais precisa é da universidade, da produção de cientistas, para que não continuemos a vender os minerais que pertencem às gerações futuras e a importar a preços altos que se faz com o que exportamos. Isso é de 74, isso aí é um quadro que está lá no CETEM, que eu mesmo fui dar atenção nele no momento mais maduro da minha vida, e alguém botou, 70 e 47 anos, alguém lá na decoração inicial botou esse quadro lá. Não sei quem foi essa pessoa, que hoje eu admiro, sem saber, e toda vez que eu passo por esse quadro, eu reflito sobre ele. Claro, em 50 anos, 51 anos, mudou o mundo, mudou o Brasil, mas na essência, esse desafio continua, né? Então, por isso que até quando eu era diretor, coloquei uma sala que eu estava montando, uma sala não, pequena assim, homenageei o professor Pontes Miranda, que, para quem é jurista, está entre os 5 maiores juristas do século XX, e ainda é alagoano, da minha terra, viu? Ainda me orgulha que é de Maceió, de Alagoas. Então, eu acho essa frase ainda, claro, com essas adaptações da realidade de hoje, mas na essência ela é super válida ainda. E eu olho com ela sempre com bastante atenção. Com isso, eu encerro e agradeço a atenção, gente. Obrigado, Muito Fernando. obrigado, Fernando. A palavra é sua, Marcelo. Obrigado, André. Fernando, a gente vai abrir para perguntas e normalmente eu tiro proveito meus privilégios para começar a série de perguntas. Eu fiquei com várias curiosidades a partir da sua apresentação, que achei excelente, super informativa, e que dá uma perspectiva extremamente útil da área. Talvez começando lá pelo começo, quando você fez o raio-x da distribuição do perfil de empresas que atuam no setor de mineração, você mencionou que 85% do setor é ocupado por 1% das empresas, são 80 empresas. Talvez, acho que a minha curiosidade seria destrinchar um pouquinho o perfil dessas 80 empresas. O que a gente está falando? Que 80% é Petrobras e Vale, ou é mais Não, a Petrobras dentro está fora desse... dessa, hein? A Petrobras está fora, Márcio. Petrobras está fora. Tá, mas temos gigantes dentro desses 80, a Vale, maioria... Vale? Vale é a primeira. A Vale tem 50%. Se você falar assim, a Vale é Ah, 50% da mineração brasileira, você não estará faltando com a verdade. Os outros 35% vêm no segundo lugar, para você ter ideia, é 5%, entendi. Tá, então... tá? Que é ferro também, entendeu? Juntos os dois. Aí vem Anglo, Samarco, um monte de ouro, até chega aos 80, 85. Mas Vale é Entendi. 50% da mineração brasileira, Vale. É Eu um pouco esqueci, isso eu que... esqueci de falar, 80% da mineração brasileira é dividida quase igualmente entre Minas Gerais e Pará, viu? Só Entendi. em valor, Outra curiosidade... em valor de produção que estou falando. Outra curiosidade, mais na frente, quando você apresentou o quadro comparativo de reservas e produção, você enfatizou bastante que, de um modo geral, o Brasil tem uma reserva maior do que a produção, o que, por si mesmo, já é um fenômeno que merece ser, que traz um significado, traz uma mensagem. Mas eu fiquei curioso em relação ao caso do lítio, que é um caso que você é um dos poucos em que é o contrário. O Brasil está produzindo acima da reserva. E aí, mais ou menos ao mesmo tempo, você mencionou também situações em que os Estados Unidos produzem e exportam porque não sabem. É isso que a gente está fazendo, o Brasil. Para quem que a gente está produzindo esse lítio acima da reserva? É para nosso uso
ou a gente está exportando? Boa. O lítio, bom, enquanto a reserva, né, eu acho daqui a alguns anos a nossa reserva de lítio cresce. Por quê? Tem várias empresas fazendo estudos, né, individuais, eles requerem uma área, estudo, e tem um momento, em alguns anos, que eles entregam isso ao órgão regulador, que é a Agência Nacional. Aí elas vão, contabiliza lá e tal, e oficialmente aumenta a reserva. Isso vai acontecer. O Brasil hoje tem 3 empresas que produzem lítio. A maior delas, Sigma, que aparece mais aí, é mais nova, né? E produz a maioria do nosso lítio na forma de concentrado, né, de um mineral chamado espodumênio, um mineral que contém lítio, exporta. A outra, a MG, também faz o lítio, exporta para a Alemanha. A Sigma, grande parte eu acho que é para a China. E tem uma terceira, que é mais antiga, menor, CBL, Companhia Brasileira de Lítio, dos anos 90, que é essa brasileira, capital brasileira, as duas primeiras. Siga uma situação de uma brasileira que a sede está no Canadá, mas enfim, vamos botar brasileira. Mas a CBL é mais antiga, ela produz menos, ela exporta, ela produz o hidróxido e carbonato, que é a segunda etapa, né, que seria um midstream do produto, produz há muitos anos para outros usos, que não bateria. Tipo, graxa, para fazer graxa você precisa de hidróxido de lítio, etc. Isso, isso atendeu esse mercado todo. Para fazer chegar a um grau bateria, você tem que ter mais sofisticação no processo químico. Então, tem carbonato de lítio, hidróxido de lítio, grau bateria. Que essa empresa, segundo eu soube, ela já faz, entendeu? Já faz, é uma escala pequena ainda. Ela já faz. A produção dela é menor. Então, eu diria que 90 e tantos por cento do que o Brasil produz de lítio hoje é commodity que vai para fora e para a Alemanha um pouco menos e para a China a maioria, assim, que eu saiba, né? Aparece no jornal. Os Estados Unidos também, os Estados Unidos produzem terras raras na mineral e manda para a China, porque lá não sabe fazer, nenhum parceiro europeu, canadense sabe separar, por causa de terras raras, né? Diferente. E é a mesma coisa, né? Você manda, você vende para quem tem, para quem quer comprar, né? Claro, lógico, claro, claro, E sabe o que fazer com ele, né? claro. Quer dizer, É, no caso do Brasil, atualmente, falando, você pode ter uma cadeia que chegue a fazer o lítio grau bateria em quantidade suficiente, com fabricantes de bateria aqui que importariam, que comprariam esse carbonato, o hidróxido de grau bateria, que também compraria o manganês grau bateria, o apropriado bateria, a grafita transformada para bateria, tudo isso faria bateria, e lá do outro lado ali da rua, os carros elétricos esperando a bateria. Entendeu? Esse é o mundo ideal. Mas todo mundo quer isso. E aí vai o jogo de poder de cada país, né? eu fiquei particularmente intrigado quando você apontou a respeito da questão do refino. Você apontou que dentro da cadeia a gente para mais ou menos no processo da, acho que você chamou lixiviação. É, Qual é o gargalo para seguir adiante? É um gargalo de pesquisa, é isso? É dominar uma tecnologia? É essa a questão? exatamente. Como falei ali, né? Se a natureza pôs tudo apertadinho para separar, Então, não é todos trivial. quase, E aí quase o indistinguíveis. Brasil já Aham. soube lá na década de 50, viu, Marcelo? Esqueceu, perdeu-se. Pois Os é, Estados Unidos, os Estados Unidos já soube. Os Estados Unidos fechou a mina dele em Mountain Pass lá na década de 90, mas já soube. Empresas europeias já souberam separar. Mas fecharam por quê? Mas por que fecharam? A China colocava barato. Aí assim, eu vou fazer aqui, empregado, trabalho, meio ambiente em cima de mim, e a China vende lá um material prontinho, um óxido separado, ou a ligazinha, ou já o ímã separadinho, eu vou ficar na minha. Foi esse o argumento que fizeram, e a China deu corda, deu, mas deu corda a isso. E hoje é difícil você romper com essa, inclusive na tecnologia, né? Inclusive na tecnologia. É difícil. O CETEM, ele tem trabalhado nisso, não é o único no Brasil, tenta, o presidente tem uma patente sobre isso, agora precisa ser colocado em prática numa indústria. Né? Em piloto funciona, mas tem que colocar na indústria aqui. O processo. Existe um ditado, não sei se é só na indústria de mineração, mas assim, toda indústria de mineração quer ser a segunda a usar o novo processo. Ela quer ver primeiro o outro usar lá, ter os seus problemas. Agora está firme o processo. Eu compro. Então, isso é a questão realmente que também impressiona. O investidor ele quer, opa, vou comprar tecnologia que não tá comercial ainda, entendeu, mano?
Nessa área, em outras áreas, não. Outras áreas, como primeiro é melhor, na área informática, na área dessas, chat GPT, mas na área de mineração, que tem é uma área mais conservadora, intrinsecamente conservadora, a pessoa fica receosa de comprar, acessar tecnologia que não seja, não esteja provada ainda. Mas, mas não tem outro caminho, não. Tem que insistir nisso. Imagino que seja uma área também que envolve um investimento inicial mais alto, muito mais alto do que na área de digital, de tecnologia. Então, se É, entende um sim, pouco esse conservadorismo. Uma sim. última questão aí, mudando para um pouco para nossa seara, nós que somos ligados mais, bom, a minha em particular. Você, em algum momento, eu ia perguntar como é que é o panorama da formação de profissionais para a área de mineração, mas você deu bastante informação um pouco mais na frente a respeito de cursos de geociências e cursos de engenharia de minas, que imagino alimentam esse ecossistema com profissionais. Agora, de um modo geral, quase toda a área de engenharia passa por uma crise no Brasil, uma crise que eu não sei nem caracterizar direito, de falta de atrativo em relação aos jovens. Nós não preenchemos as matrículas nas universidades, alto grau de evasão dos cursos de engenharia, e normalmente o vilão se chama matemática nesse processo. Como é que é o panorama no mundo um pouco mais específico dessas formações, geociências, Minas, etc. Ser engenheiro de Minas é atraente profissionalmente? Eu também pergunto isso porque eu tenho um filho fazendo vestibular agora e quero orientar sobre desse ponto de vista. É bom ser engenheiro de Minas no Brasil? Boa pergunta, boa. Ó, tem muito engenheiro de Minas aqui ouvindo, cara. Eu sou metalúrgico, né? Veja bem, É. você falou bem, mas toda a engenharia está sobre Há exceções, há exceções. E eu Não, fiquei mas tem assustado. exceções, mas eu vou falar de uma exceção que eu achava, mas eu caí por terra a semana passada. Toda a engenharia no Brasil, no geral, está sendo. Tem pouco interesse, está caindo a demanda, isso é geral. Engenharia de Minas, É, engenharia metalúrgica, eu sou. Alguns cursos de metalúrgica apareceram, se fundiram, etc. Isso é consequência no Brasil da desindustrialização, eu acho. Mas, enfim. é. Aí você, aquela engenharia quântica, não, computacional, não é isso? Pá, 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 essa que é da moderna. Aí eu vi na semana passada, não sei se você soube, deve ter chegado a você, uma reportagem que lá na Califórnia, os estudantes que formaram em ciência da computação, engenharia da computação, estão lá fazendo seu choro, dizendo que as empresas, essas big tech, já não estão mais contratando eles, pô. E eles estão achando um emprego lá no McDonald's. Você lembra a história? Tem uma história folclórica do engenheiro da USP que virou suco, né? E bateu o cara lá que virou vendedor de coisa. Então é complicado isso, cara. Realmente, mas o setor da mineração não está imune a essa questão, não, mano. Ele está no bolo, está no bojo. É claro, aí cada setor tem que fazer a sua política, mas se ele visitar a universidade, garantir vagas, etc., de emprego, tudo isso é um jogo de disputa, mas, no geral, a engenharia está em baixa no Brasil, o interesse, isso é fato, e essa área de mineração não foge a isso, né? Não sei se o INPA não ensinou matemática direito, pessoal. A gente tenta, né? A gente tenta, mas eu estou plenamente consciente que Mas eu acho que é mais talvez essa altura emprego, viu? É emprego, é é oferta de emprego, né? emprego, É mano. emprego. Quando eu me É. formei, tinha empresa que ia lá na PUC, eu me formei, turma pequena, 15, 20, fazer uma entrevista, ó, eu levo vocês todos para lá, entendeu? Olha, isso não acontece mais hoje, né, mano? Esse negócio da matemática é um ponto aí que nego usa, mas na verdade é falta de emprego. Falta de emprego. Se você, a pessoa A tivesse. matemática correlaciona com a evasão. É, Mas há um problema que é anterior à evasão, que é a é, falta de interesse. falta de interesse no próprio matrícula, né? Por Aí, outro aí lado, cabe, aí cabe ao setor divulgar, né? é, Divulgar as é. coisas boas, pô. Mas, por outro lado, já que tem muitos engenheiros de Minas nos escutando, o setor de mineração tem, obviamente, um potencial muito grande para crescer, você deixou isso bem claro, Claro. mesmo nos setores mais tradicionais, mas, então, é um dos setores em que dá mais para apostar num revival de interesse do que na minha avaliação um pouco Pode externa. ser. De acordo, Mas, mano. mas eu lhe agradeço pela candura da resposta, como sempre, e por mim, eu acho que eu passo a palavra de volta para o André, para nós abrirmos para o nosso público, para a Anistel, para abrirmos para o nosso público para outras perguntas.
Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra para a Ana. Oi, Ana. Oi, obrigada, André. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se os Estados Unidos, que têm um mercado muito forte, tem capital sobrando, tem uma tradição de investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, não conseguiram produzir, fazer essa etapa, né, da separação, do refino, da redução de óxidos de uma forma competitiva com a China, que tipo de vantagem comparativa teria o Brasil, se em algum dos diversos minerais críticos ele teria alguma grande vantagem? Que com esse investimento que está faltando na pesquisa e desenvolvimento e com mais apoio para o serviço geológico, ele realmente conseguisse avançar para cima nessa cadeia. Qual seria esse diferencial do Brasil que faria com que ele tivesse sucesso naquilo que os Estados Unidos não tiveram? Tá. Bom, os Estados Unidos, como eu falei, ele abriu mão de uma indústria. O Brasil, de forma diferente, também abriu mão lá da Orquímea, né, lá no passado. Ambas eram privadas. A Mountain Pass, que era, não conseguia concorrer em preço, né? Preço. Então, o produto derivado das terras raras chegava nos Estados Unidos mais barato do que a Mountain Pass podia produzir. Isso faz parte do jogo econômico das coisas, né? O Brasil tem a vantagem que eu falei que poucos têm, a questão da vantagem energética, né? Se você pegar a energia e o recurso mineral juntos, né, perto um do outro, a coisa você é um ponto de partida interessante. Esse Brasil anuncia e está praticando aí uma tentativa da NIB, né, Nova Indústria Brasil, de reindustrializar o país. Isso também ajuda, isso se soma, entendeu, Ana? Eu acho que faz vantagem. Potencialmente, ter o mercado, se ele se industrializar mais, aí ele vai produzir, talvez, no futuro, mais carro, vai precisar. Eu participei de um grupo de reunião hoje que é mais voltada do ponto de vista do automóvel. O automóvel, o Brasil está importando já carro elétrico da China, né? Mas ele quer, as indústrias, mesmo estrangeiras, querem produzir carro elétrico aqui. Havendo demanda de motor, o motor vai demandar a bateria. Tudo isso vem da China hoje, né? Então, as pessoas estão se mexendo, né? Eu diria assim, não tá, o destino não está definido no século XX, XXI, não tá congelado, não. As peças estão mexendo, né? Mas, concretamente, eu acho que o Brasil tem recurso mineral e tem a energia, um mercado potencial, não pode desprezar, um mercado potencial, e tudo isso, havendo industrialização, você tem melhores empregos, melhor renda, mais compra, etc. Eu acho que esse é o potencial do Brasil. Claro, foi construído essa ecossistema de educação e CT que também é essencial, que não é fácil construir de um dia para outro, para quem não tem, para quem não tem. A gente tem, não dá valor, mas é construir de uma hora para outra não é fácil, não. Oi, Ana. Tá fechado o teu microfone. Estava só agradecendo. Obrigada, André. Pode Ah, passar para os um prazer. pesquisadores fazerem as Imagina. perguntas. Obrigado. Fernando, eu queria só assim fazer alguns rápidos comentários e provavelmente uma pergunta, né? Ah, eu achei muito interessante quando você comenta a questão, respondendo ao Marcelo, a questão do nível de emprego, porque, na verdade, isso vai de encontro com alguns índices que a gente tem observado de maneira geral no Brasil, não em especial a graduação, mas em especial alguns cursos de graduação, mas de uma maneira um pouco mais específica com relação ao interesse dos jovens pela pós-graduação brasileira. Então, é notório que nós tem havido nos últimos anos uma redução do número de candidatos, né, ou seja, de pessoas interessadas em entrar na pós-graduação brasileira, de maneira geral. O que significa, evidentemente, um país que está sendo incapaz de gerar empregos enfim, que correspondam, vamos dizer assim, às expectativas e a um público, né, mais bem, com um nível de formação mais elevado, vamos dizer assim, né? Então você tem um problema que é bastante evidente, estrutural. E aí, quando você fala da questão da energia, né, que a gente é uma vantagem, até o Mário Veiga também esteve aqui no âmbito da cátedra e destacou isso, que o Brasil é o país que tem a energia mais barata do mundo, então é, portanto, uma vantagem estratégica, né? E aí eu fico pensando, né, em várias das informações que você apresentou para a gente, sobretudo quando você faz o apelo, né, de que nós temos que desenvolver a indústria de transformação de novo, portanto, e não ficar só
mandando a nossa riqueza embora de maneira bruta, né? Porque o valor agregado é muito menor do que você, enfim, investir, trazer aí um produto industrializado, enfim, refinado, etc. E aí você também cita o NIB, inclusive, né? Tem todas essas questões. Mas o fato é que desde do início da redemocratização é notório que, independente da bandeira ideológica de todos os governos, nenhum deles teve essa preocupação tão candente, com exceção, talvez, ali do governo Dilma, onde isso se aventou, mas, enfim, por N razões, inclusive talvez a interrupção do período dela, isso não acabou não recrudescendo, não indo para frente. Aí, posto todo esse contexto dos últimos anos, vamos dizer assim, eu tenho assim duas questões. A primeira, como você acha que porque assim, a gente tem, como você falou, um bom parque instalado, vamos dizer assim, de formação, né, de engenheiros, de profissionais para o setor, ainda que você tenha dizer, está caindo o interesse pela engenharia, e é fato, né, muitas áreas no Brasil têm sofrido com isso. Então, como é que você imagina, assim, por onde a gente deveria começar, pelo menos, a pensar um programa que acelerasse o desenvolvimento dessa indústria de transformação mineral, né, pensando em a gente abandonar o vetor que vem do período colonial, apesar de desde da época Vargas a gente ter tido o interregno, mas que boa parte dessa herança de industrialização que começa com Vargas, continua com alguns outros presidentes, etc., mas depois boa parte dela já se perdeu, porque a gente se desindustrializou nos últimos 30 anos, né? Sobretudo. Então, como é que você vê um programa? Por onde a gente tem que começar a pensar e efetivamente, não só a discutir, mas a botar em prática um programa desses, como você falou, dentro de um século que ainda está no início, está tudo em aberto, as peças estão se mexendo. Então, essa é uma questão. E a outra questão que eu gostaria de lembrar, que eu não sei se é uma peça importante nesse xadrez, talvez seja, mas quando você fala da questão dos recursos do sistema de pesquisa, né? Então, mostrando, olha, nós lá no centro, nós não temos tudo isso de dinheiro, né? A atual diretora vive brigando por mais recursos, etc. E eu me recordo, o duro de ficar velho, que às vezes a gente acaba mais velho, que a gente vai vendo o cenário, vamos dizer assim, e vai vendo que algumas lutas são muito inglórias, né? Que pouca coisa se modificou ao longo do tempo. Mas, enfim, a gente continua lutando. E eu me recordo quando foram criados, ali no último ano do Fernando Henrique, os fundos setoriais, né? E com uma certa promessa, assim, de que eles não sofreriam contingenciamento, né? Ou seja, cortes, né? Enfim, interrupções no pagamento para programas de pesquisa, etc. E o fato é que todo o orçamento da ciência e tecnologia, ele sofre cortes, assim, contingenciamentos, assim como ele também, como da educação, como da saúde, como um todo. E até você lembrou, né, e de uma maneira bastante, eu diria, emblemática, né? Como assim se falar em criar uma lei para obrigar a gente a cumprir a lei, né? Mas pensando nessa lógica que é absurda e até com um certo grau de surrealismo, mas enfim, não seria o caso também da gente, apesar do surrealismo, de novo, né, da gente realmente lutar, a comunidade científica, a comunidade das universidades, mesmo dos pesquisadores que estão em empresas, etc., o setor produtivo, lutar por uma lei que garanta que, com exceção de situações muito específicas, como, por exemplo, talvez, que não é o caso do Brasil, mas, enfim, situações de esforço de guerra, aí tudo muda, né, claro. Mas tirando períodos dessa natureza, que obrigaria quaisquer governos, independente com punições muito severas e com ritos muito rápidos para isso, a cumprir, a honrar esses percentuais, porque o grande problema está nisso, né? As coisas começam, aí vem um corte muito pesado, e aí as coisas não se efetivam ou se efetivam de uma maneira muito aquém do que se imaginava, né, no início. E aí a sensação que eu tenho é que a gente continua gastando dinheiro patinando, porque quando você tem que recuperar esse aquém que não foi realizado, essa diferença, né, você acaba gastando mais, na verdade, para retomar algumas coisas, dependendo da área, né? Então ficam essas. Não são nem perguntas, é muito mais talvez para a gente refletir um pouquinho aí em cima dessas questões. Ô, André, Obrigado. obrigado. Pergunta fácil, viu, André? Responder. Eu vou começar pela segunda, que eu acho até um pouquinho mais fácil, sabe? Veja bem, nosso recurso PD
bom, aí nem citei aqui, para não, mas você deve saber, muita gente aqui que está na plateia sabe. O Brasil investe 1%, 1,2% no máximo do seu PIB em P&D, né? Um indicador mundial, tal, tal, tal. Os países aí, qualquer outro país razoável, investe 2 para frente. Israel é 5 e outros 4, 5. E mesmo quem está em 2, está crescendo. A Inglaterra é 2 e 2, mas está crescendo. O Brasil está patinando há 20 anos, me corrija aí. Chegou o máximo de 1,2, 1,3 aí, mas não está. Bom, isso é um ponto. Veja bem, que isso é o lado do P&D do Brasil todo, mas veja, André, que o pessoal sempre lembra, né? O Brasil, desse P&D do Brasil, 70% é do governo, inclusive o governo estadual, como São Paulo é importante. Os outros 30% é da empresa, é da empresa. Nesses países que tem 2, 3%, a empresa é o contrário, a empresa é 60%, 70%. Então, o colorário dessa coisa? É que as empresas brasileiras investem menos do que deveriam, de acordo? Esse é um ponto. Dois, reforçando isso, os setores econômicos, os diversos setores econômicos, cada um tem a sua prática, seus desafios de atualização, que usam P&D de forma diferente. Então, quando estudo essas questões, em breve fazer um pequeno artigo sobre isso. O setor de informática, setor farmacêutico, setores desse tipo que estão sujeitos a se parar no tempo, eles são ultrapassados, ele investe 10% da sua renda, do seu faturamento, da sua renda bruta, em P&D. Existe até um site europeu que monitora isso, tem até 2023, nos últimos 20 e tantos anos, do mundo todo, né? Então, a empresa de mineração, a empresa de petróleo, a empresa de metalurgia, agricultura, investem pouco. Qual é a tradição? Veja bem, aquilo que eu citei aqui, 0,4% da mineração vai ser obrigada. Podia ser 0,5%, 0,6%, 0,7%, mas de qualquer maneira, essa faixa de 1% é o tipo da mineração no mundo. Petróleo é a mesma coisa, pode ser 1,5% mais, tal, ali na petroleira da Noruega, um pouquinho mais sofisticada, é mais aí. Metalurgia, aço, por aí também. Como o Brasil tem mais isso do que não tem big techs aqui, que investe 10% do seu PIB, isso já explica um pouco da situação de que as nossas empresas predominantes, na sua característica intrínseca, investem pouco em P&D. Isso é menos dinheiro colocado em P&D. Isso explica um pouco a coisa. Muito bem. Aqui você falou dos fundos setoriais. Fundos setoriais são a história, né? Começou no final dos 90, são uns 15 fundos. Você tem um fundo de mineração, é 1% daquele royalties vai para o fundo de mineração, fundo setorial de mineração. São contingenciados. Aí houve uma inovação legal. Em 2021 foi criada uma lei, que eu esqueci o nome, que é uma lei complementar, que é uma lei que tem mais, né, tem a lei na área complementar e aquela que é precisa do PEC, né, de quórum, ela proíbe o governo essa aí, foi senador, se não senador lá em Brasília, que até liderou isso, mas foi aprovada no Senado, na Câmara. O governo anterior tentou ainda jogar uma H ali para. Não, só daqui a 3 anos, mas é cumprida. Com isso, a FINEP passou de 3 bilhões, 4 para 18, 20, ou 14, não? Então, isso é um fato. Então, existe essa inovação. Isso que você falou da lei, é uma lei complementar. Por exemplo, se tivesse uma lei complementar que garantisse o CETEM, por exemplo, o CETEM com uma outra lei comum não resolve, nem da Agência Nacional de Mineração, que tem que receber 7% de royalties. Uma lei complementar resolve, porque aí o setor fiscal tem que se enquadrar, entendeu? Essa é a primeira parte da segunda pergunta que você fez. Então, existe uma lei que pode fazer isso, se for lei complementar, uma lei forte, que impediria contingenciamentos. O CETEM não está dentro, foi aquela lei, é uma lei comum. Aquela da ENEM é a lei comum. A lei da CEFEM, do Reuters, é uma lei comum. Então, não é cumprido e aí não sei como vai ser cumprido. Acho que isso responde a sua segunda pergunta, né? Certo? Sim, sim. A primeira, essa é mais difícil, né? Você fala o que vai destravar essa coisa. Bom, você tem as condições que foram apresentadas aí,
sempre eu penso o Brasil como um todo, é difícil você ter uma bolha, uma ilha de excelência dentro de um universo todo, né? Então, não vai ser o setor de mineração que vai ser, ou qualquer setor econômico do Brasil, que vai ser uma. O país tem que estar bem para tudo funcionar bem, né? Aí os outros vão atrás. Mas, de qualquer maneira, dando exemplo, né? Eu acho que, no caso da industrialização, tem um programa, depois de anos, não dando mais crédito a qualquer política industrial, está se tentando agora. Está sujeito a erro, mas tem que acertar os erros e ir em frente. Eu não acredito nisso. Nenhum país do mundo, se quem estudou um pouco a história, nenhum país do mundo foi o mercado sozinho que fez os países, né? Cada um usou os seus instrumentos para poder se garantir na sua desligação. Os Estados Unidos, inclusive, primeiro, né? Depois tem aquele livro, né? Que depois jogou a escada, não deixa mais ninguém subir. Mas eu acho que a digitalização e o setor de mineração, que é o foco aqui, se tiver uma política, se tiver uma coordenação ativa, ágil, atenta, bem formada, entendeu? Pode, em um período razoável, fazer as coisas acontecerem. Eu vou contar uma coisa para você, um detalhezinho. Eu estava preparando para vir para cá, falei, quanto o Brasil importa de ímã magnético, né? Perguntas tão trivial, né? Falei, vou dar essa informação como um brinde lá, que eu não sabia, né? Aí liguei para os amigos que trabalham com essas tabelas de indústria comercial. Ele não está separado, eu não consegui separar o ímã magnético que o Brasil importa, né? Aí eu botei no ímã geral, não é muito, é 20 milhões de dólares. Mas percebe, você para fazer política qualquer coisa, você tem que ter até isso. E para mudar essa informação não é fácil trivial, não. Então você tem que ter realmente uma política, um plano e uma coordenação ágil. Isso é possível no Brasil? Esse é o ponto. Você tem que acreditar nisso. Eu acho que se tiver pessoas dedicadas a isso. Mas sei que não é tarefa fácil. Já passei por várias situações parecidas, mas eu acho que tem que existir, né? Não dá para desistir, né? Entendeu, André? Não dá. Não dá para Eu assim, sempre, entregar os pontos. Falar, não, é China até o final do século XX, não dá. não dá, claro. Eu sempre acho, Fernando, que passa pelo regime tributário, entre várias coisas, né? Sim, sim, tem incentivos, tem. Você tem que, Um bom incentivo tributário, né? Porque o incentivo tributário do Brasil entra e nunca mais sai, né? Já exatamente. tem hoje 600 bilhões aí a gente não sabe se é efetivo ou não. Ou não, exatamente. Você tem que passar, qualquer política efetiva tem que rever regime tributário, não tem jeito. E ser analisada mesmo a política, ser analisada. É uma cultura. Não tem, Tem que ser. exatamente. Agora, só para curiosidade, quando os fundos setoriais foram criados, em 2002, eu tive a oportunidade de fazer uma conversa, entrevista com o Ronaldo Sandenberg, que era na época o ministro de Ciência e Tecnologia. Embaixador? Isso, embaixador. E aí eu justamente perguntei isso para ele, mas e aí, embaixador, vai ser para valer, ministro, né? Porque o problema do Brasil é o contingenciamento. Brinquei com ele, né? Tal. Ele, não, nós vamos ver isso. Então, eu falei assim, acho que o ideal era uma lei. Então, assim, claro, na época não tinha mais contexto, era fim de mandato, etc., né? Exato, Mas exato. eu fiquei muito feliz quando em 2021 surgiu, a lei passou. Apesar de A 19 lei anos depois, complementar, né? Lei complementar. complementar. Mas foi um grande ganho, eu acho, para o Não, foi, sistema. foi. Foi aí Né? que eu aprendi o que é a lei complementar, né? E como ela tem uma força especial. Exatamente. Se eu soubesse disso lá atrás, eu teria alertado lá o deputado relator, olha, põe complementar, que é melhor. Tal. Exatamente. Mas Eu a sabia. gente vai aprendendo, né? Faz parte, né? Mas muito obrigado, Fernando. Foi Isso. ótimo. Vou passar a palavra então para a plateia, para os pesquisadores. A gente, enfim, quem quiser fazer pergunta, gente, acho que a oportunidade é agora. Vamos lá? Alguma pergunta? Algum inscrito? Não? Hum. Márcia está aí? Quer fazer uma pergunta? A Márcia me orientando a doutorado, né? Então eu tô vendo só. Massa aqui. Márcia Valéria, não? Não? Ninguém? Então, Marcelo, Professor, Ana. eu tô Oi, aqui, Mãe. professor. Eu tô trabalhando, tô falando com o meu chefe, tô ouvindo a conferência. Ah, tá perfeito, desculpa.
Enfim, a Márcia está fazendo um doutorado muito bonito sobre a questão aí, a relação entre literatura e audiovisual e a questão da violência sistêmica, né? Na Bom, sociedade brasileira, o retrato disso na produção cultural e comparando com a cena colombiana e mexicana. Está sendo bem interessante o trabalho dela. A gente está numa cátedra que envolve diversidade, né, Fernanda? Então a gente tem, mas a gente vê a diversidade como um fenômeno complexo. Então, dentro das exatas, da biológicas, das ciências humanas, então tem gente aqui de diferentes formações. ótimo. Mas Isso é acho bom. Isso é que bom. é isso. Ana, teria mais alguma coisa? Marcelo, gostariam de comentar mais alguma coisa? Eu estou satisfeito. Eu Quero também. agradecer mais uma vez ao Fernando pela disponibilidade, por nos brindar com essas informações, nos atualizar sobre um setor, obviamente, muito importante. E aproveito já, André, para agradecer também à sua equipe, ao pessoal da USP, do IEA, e a Nestela e a Folha por tornarem possíveis esses encontros e por todo o apoio, fazerem tornar minha vida tão fácil. Obrigado, Marcelo. Oi, Ana. Queria também agradecer, em nome da direção da Folha, ao Fernando, foi super didática a exposição, muito útil para a gente. Agradecer também à USP, ao professor Marcelo, ao INE, todos que participaram. Obrigado, Ana. Também gostaria muito de agradecer, Fernando. Acho que foi uma tarde muito enriquecedora. É bom quando a gente aprende, né? Então, eu assim, saio com esse sentimento de aprendizagem, de ter aprendido um pouquinho mais. Claro que não no nível de profundidade e especialização, né, que você tem, mas pelo menos da gente fazer conexões. Acho que isso que é o importante, né, nessas situações. Então, foi muito bom. E se você me permitir a liberdade, eu vou te procurar porque eu gostaria de conversar em especial outros assuntos que agora não vai dar tempo, né? Claro, claro. E talvez fuja um pouquinho do tema central, mas eu gostaria muito de manter o diálogo com você, se você me Ô, permitir. André, será uma agradeço, em primeiro lugar, agradeço aí o convite, viu, Marcelo? Você me honrou com esse convite aí e fiquei satisfeito. Espero ter trazido informações úteis. Aí estou à disposição da André, da Ana, se quiserem de informação que eu possa passar. Chega uma quadra da vida que aí você pode ser útil, né? E torcer que as coisas sigam em frente. É E com isso, verdade, é isso que eu faço ainda, né? Tá é bom? verdade. Foi ótimo. Então, um grande abraço a todos. Obrigado pelo apoio a toda a equipe do EA e da Folha de São Paulo. E nos vemos em breve aí para mais um evento. Obrigado, obrigado. Boa tarde. Obrigado, Boa gente. tarde. Boa Boa tarde a viagem, todos. Marcelo. Marcelo, boa viagem aí para a China. Obrigado.